Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Olha eu aí de novo depois de bastante tempo sem postar nada. Infelizmente, eu não estou com tempo tão disponível assim o quanto eu gostaria. Então meus vídeos vão acabar sendo mais esporádicos, não vão ser tão rotineiramente colocados como era antigamente. Não que eu ache que tenha essa relevância, porque sei bem o meu tamanho, sei bem o quanto sou importante muito mais para os mais próximos, não tenho um alcance tão grande. E de coração, esse não é o meu objetivo. O objetivo é ter disponível a mim um canal que eu possa falar de Deus, que eu possa pregar o Evangelho de Cristo, que eu possa falar das verdades que eu acredito, desejando alcançar pessoas também a enxergar essas verdades da forma que eu vejo, com a lupa que o Evangelho traz para as visões que a gente tem desse mundo. E sei que se um amigo puder ser alcançado através da palavra de Deus por esses vídeos que eu faço, eu já estou feliz. Eu, sinceramente, não quero nada muito além disso, não. É só uma oportunidade de falar do Evangelho de Deus através de uma ferramenta tão proveitosa que são as redes sociais e as novas tecnologias que hoje nos permitem falar de Deus para um alcance um pouco maior de pessoas do que no sofá da nossa sala, na mesa do nosso jantar, da cozinha. Eu acabo tendo a oportunidade de falar mais da minha fé e da razão do meu existir para pessoas que estão ao meu alcance nas minhas redes sociais. E pensando nisso, esses dias eu estava pensando sobre a importância dessas ferramentas que a gente tem a oportunidade de usufruir. Eu pensei em uma frase do Dr. Martin Luther King, uma das figuras mais importantes do século XX, que tinha uma briga ferrenha a favor dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da América. Ele era um manifestante pacifista, pregador do Evangelho, conhecedor do Evangelho, e que falava para as pessoas sobre a necessidade da quebra de preconceito, da quebra do racismo e de vivermos todos juntos, através de uma boa convivência, do amor, do respeito. Ele falou uma frase que essa frase ela realmente tocou no meu coração ao longo da minha vida, que é: não me preocupo com o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. E infelizmente no mundo cheio de maldade, que é esse mundo que a gente vive, um mundo cheio de indiferença, um mundo cheio de egocentrismo, problemas dos mais variados tipos, onde infelizmente muitos querem olhar somente para o seu umbigo e para o seu próprio projeto de poder e dominação da vida das pessoas. E sim, eu estou falando dos políticos que infelizmente têm o poder que não deveriam ter. E muitos de nós vivemos à mercê deles. Não interessa de qual lado que eles estejam. Infelizmente, esse é um fato que nos acomete. Mas eu não quero falar de política, eu quero falar de como existe a falta de nós que queremos a justiça, queremos o respeito, queremos o bem, da falta que isso faz no debate público, na conversa, no diálogo, né? Infelizmente, a gente vive tempos onde os maus gritam por todos os lados e vociferam a sua maldade a todo instante, e muitos dos que amam a justiça, dos que gostariam de que pessoas fossem respeitadas, que fossem mais amadas, que fossem cuidadas, elas se sentem acuadas em falar, em primeiro lugar, de Deus e de como poderíamos alcançar essa irmandade e essa coletividade saudável, porque todas as vezes que elas abrem a boca para fazer isso, elas são prontamente colocadas em seu devido lugar novamente, porque, infelizmente, muitos dos maus têm um microfone que tem um alcance muito grande e eles sabem gritar.
Mas é exatamente por isso que o Dr. King falou sobre a necessidade de nós, através da bondade, através do amor, através do engajamento com o bem, falarmos das coisas boas e principalmente nós cristãos pregarmos o evangelho nesse mundo que tanto carece do evangelho. Esse mundo, ele infelizmente, ele tem desprezo pelas coisas de Deus, mas anseia os benefícios que uma vida voltada a Deus pode dar. E a gente não pode pegar o nosso carro, batê-lo num muro e esperar que o nosso carro atravesse o muro, ao invés de ter as consequências dessa batida. Infelizmente, a gente não percebe o quanto isso é danoso para a nossa sociedade. Esses dias, falando com um amigo meu sobre coisas corriqueiras dessa vida, sobre discordâncias que porventura tenhamos, sobre posicionamentos, eu falei para ele que eu não consigo entender como as pessoas não conseguem enxergar no Evangelho as respostas que elas deveriam ter para a sua vida. E quando as pessoas ignoram o Evangelho do jeito que ele é ignorado pela nossa sociedade, as consequências dessa ignorância, elas escancaram a necessidade dele existir na nossa vida e de nós, que amamos o Evangelho e consideramos ele a razão do nosso existir através da figura de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, ou seja, um Deus que criou e se entregou para que essa criatura não ficasse à mercê da maldade, a gente mostrando isso, deveria colocar na cabeça dessas pessoas que infelizmente não dão a devida importância, o quanto ele é importante de fato, o quanto ele se a gente vivesse uma vida guiada por ele, as nossas vidas seriam vidas totalmente diferentes. Aqui em Romanos fala uma frase que é bem legal, é um versículo que diz assim, que é um versículo que dá esperança para aqueles que amam a Deus e que amam o Evangelho, que diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como o bem. Aqui nesse versículo ele está falando sobre a necessidade da gente não ser revanchista, não ser vingativo. Muitas vezes nós sofremos o mal, somos agente passivo desse sofrimento, e Deus nos incentiva a retribuir essa maldade com o bem. E isso, infelizmente, ela não é uma tônica no mundo. Elas são exceções. Isso inclusive dentro da igreja. Eu acho que os irmãos poderiam pensar melhor sobre atitudes que porventura têm e começar a entender que o amor ele é muito mais poderoso que o ódio. Que a verdade ela é muito mais poderosa que a mentira. A mentira não se sustenta a longo prazo, enquanto a verdade ela é. E quando Martin Luther King falou que o que preocupava ele era o silêncio dos bons, é exatamente na força que os bons têm, que são as ferramentas sólidas que a verdade, o amor, a esperança, a graça trazem para a vida dos bons e que pode convencer os maus através da fé e através dessa pregação contínua do evangelho transformador a mudar e a transformar essa sociedade. É óbvio que eu não sou inocente, eu sou alguém que crê em Deus e sei que, infelizmente, esse mundo está fadado à morte. Ele está fadado ao sofrimento, porque desde o Éden o homem resolveu tirar Deus da jogada e ser ele próprio o Deus desse século. Mas nós que acreditamos no Evangelho, devemos ter a esperança que o Evangelho nos dá enquanto mensageiros dessa palavra. A gente tem que falar a tempo e fora de tempo que o Evangelho transforma. A gente tem que falar a tempo e fora de tempo que o Evangelho e a graça de Cristo são capazes de mudar a nossa vida de uma forma que a gente consiga fazer com que outras pessoas também entendam isso, não só da boca para fora. A gente tem essa necessidade de fazer também, transformar todos esses pensamentos bons acerca do Evangelho em atitudes que possam propagar o reino nesse mundo caótico, de maldade e problemático.
Quando Martin Luther King falou que preocupava ele era o silêncio dos bons, era também os atos dos bons. Nós devemos propagar a bondade, viver a bondade, todos os tempos, todos os momentos da nossa vida. Toque isso, coloque isso no seu coração de uma forma real. Saia da teoria e fale para as pessoas ao seu redor do quanto Deus é bom e o quanto Ele pode mudar a vida dessa pessoa. Acredite nas palavras de Cristo e prolifere as palavras de Cristo para que pessoas consigam entender que a maldade ela não tem força perante a bondade, que a mentira ela não tem força perante a verdade. Seja você um agente da verdade. Seja você um agente da propagação do bem nesse mundo. Esse mundo precisa que as pessoas boas, que as pessoas que tenham um coração voltado à justiça, que tenham sede de bondade, falem mais sobre isso, vivam mais sobre isso, consiga alcançar pessoas que não estão muito preocupadas com isso e que são iscas fáceis para maldades potenciais. Seja você esse agente de mudança. Confie em Cristo, porque Ele vai te dar as ferramentas necessárias para isso. Todos nós somos maus e carecemos da bondade de Deus. A diferença é que tem alguns que conseguem compreender isso mais cedo e propagar a bondade através do Evangelho de Cristo para que a maldade seja subjugada pela bondade. Nunca se esqueça, somos mendigos apontando para outros mendigos onde está o pão. Mas aponte o pão. É necessário que a gente fale das bondades, das misericórdias, do respeito, do amor, viva-os e diga que a origem e a fonte de tudo isso é o Evangelho transformador e salvador de Cristo Jesus. Tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus, até mais.